Livro do Gênesis, capítulo 28. Todos encontraram? A partir do versículo 10, assim está escrito: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela. Diga amém. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o deserto e a manifestação de Deus. E eu escolhi falar aqui, usando como tema, como base, a história desse moço chamado Jacó. Diga comigo, Jacó. E caso alguns não conheçam, Jacó é o terceiro numa linhagem de 3 dos grandes patriarcas de Israel. E Jacó, se nós pegarmos a vida desses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó, e tentarmos fazer um gráfico da vida deles, nós vamos ver que Jacó, ou o gráfico da vida de Jacó, seria o gráfico mais irregular dos 3. Porque enquanto que o gráfico da vida de Abraão seria crescente, porque a história de Abraão foi assim, ele começou a caminhar com Deus e cresceu, né? A vida dele, se fosse demonstrada num gráfico, seria assim. A vida de Isaque já seria uma vida de equilíbrio. A gente não vai ver Isaque cometendo alguns vacilos que o pai cometeu, nem muito menos de Jacó. Mas se a vida de Jacó fosse demonstrada por meio de um gráfico, aí você ia ver o que era coisa feia. Porque Jacó, ele tem uma vida muito oscilante, muito cheia de altos e baixos. E Jacó tem sido uma das maiores mal interpretações da Bíblia. Jacó tem sido uma das maiores má interpretações da Bíblia. E tudo começou por causa do seu nome. Diga comigo, Jacó. Quem já não ouviu dizer que o nome de Jacó significa traiçoeiro, trapaceiro, mentiroso? E eu também tinha esse preconceito sobre Jacó, até que Deus me deu a oportunidade
de ouvir um judeu ministrar sobre Jacó. E depois que eu ouvi esse cara, eu procurei um apóstolo aqui do Ceará, que ele é rabino, e ele testificou que no original nunca o nome de Jacó quis dizer usurpador. Sabe, no original hebraico, o nome Jacó quer dizer aquele que agarra. O nome de Jacó quer dizer aquele que agarra. Se nós fôssemos ler a história, nós íamos ver que era comum naquela época dar o nome da criança no ato do parto. E geralmente se dava o nome de acordo com o que acontecia. Esaú, ele vai ser chamado por esse nome porque ele era ruivo, não é? Porque no original Esaú, a palavra se aproxima muito da palavra que no nosso português conhecemos como vermelho. Então ele era ruivo. Mas o texto diz que quando Esaú nasce, logo em seguida Jacó vem atrás, segurando no calcanhar. Então por esse motivo foi dado a ele o nome de Jacó, ou aquele que agarra. Quantos estão acompanhando meu raciocínio? Então Jacó ganhou aqui foi taxado como mentiroso por causa de uma má interpretação do seu nome. Muitos também taxaram Jacó assim porque dizem que Jacó roubou a bênção. E nós sabemos que na verdade Jacó não roubou a bênção. Ele pode ter sido oportunista e ter comprado muito barata, mas comprou. Você há de concordar comigo. A bênção foi muito barata, foi, mas ele comprou. Então, eu tenho mudado um pouco o meu conceito sobre Jacó desde então. E eu comecei aqui a ser ministrado sobre esse texto, e eu quero muito falar aqui para vocês sobre algumas coisas que Deus nos mostrou. E é interessante para nós entendermos aqui que Jacó, no texto que nós lemos, Jacó está perdido em meio a um deserto. Diga comigo, deserto. E o deserto que para Jacó parecia ser só mais uma dificuldade a ser vencida, na verdade vai se tornar a maior experiência da vida dele. E eu quero começar aqui liberando uma palavra sobre você, dizendo que toda aquela situação em que você achar que vai ser apenas mais uma situação na sua vida, eu quero lhe dizer que Deus vai lhe surpreender fazendo dessa situação uma grande experiência na sua vida. Você crê assim? Você recebe? Então dê um forte aplauso ao Senhor, por gentileza. Então eu tenho um objetivo hoje aqui nessa ministração, e o objetivo é exatamente esse: que Deus deseja gerar em você habilidades para você transformar situações difíceis em grandes oportunidades na sua vida. E eu quero crer que Deus vai fazer isso com você, amém? Então eu quero hoje aqui falar de 3 coisas. Eu quero falar sobre o lugar da manifestação, deserto. Eu quero falar sobre o meio pelo qual Deus se manifestou, que foi o sonho. E quero falar sobre a mensagem na manifestação, que foi a promessa. E espero poder lhe ajudar muito na sua caminhada com Cristo daqui em diante. Ok? Então vamos lá, a primeira coisa aqui que eu quero trabalhar com vocês: o lugar da manifestação. Diga comigo aí para 3 pessoas, diga: deserto. Diga para 3 pessoas: deserto. Amém? Me dê aqui alguns minutinhos da sua atenção, por gentileza. Deixa eu dizer para você: o deserto é o lugar onde nós teremos as maiores experiências que alguém pode ter na presença de Deus. Um dia eu disse para alguém que as minhas maiores experiências não foi no altar da igreja ministrando a palavra,
Minha maior experiência não foi cuidando de vidas, não foi discipulando, não foi liderando alguns cargos da igreja, não foi fazendo algumas coisas na obra de Deus. Essas coisas dão experiências, dão, mas não são, ou não é, as maiores experiências que alguém pode ter. A maior experiência que alguém pode ter é no deserto, em particular com Deus. Olha, escute por favor. O deserto, ele tem a capacidade de nos tornar alguém mais íntimos de Deus. Porque deserto não é lugar de multidão. Você não se deixe enganar achando que quando Deus lhe levar para algum deserto, você vai poder levar muita gente com você. Porque geralmente Deus nos leva para o deserto para nos tornar mais íntimo deles. Então, deserto não é lugar de multidão. A Bíblia diz que o povo de Israel passou 40 anos caminhando com Deus no deserto. E esses 40 anos foram anos de muita experiência. Uma das experiências que aquele povo teve com Deus, eles tiveram experiência com a voz de Deus. Eles aprenderam a ouvir a voz de Deus. Outra coisa que aquele povo teve experiência com Deus foi com a provisão de Deus. Diga comigo, provisão. A Bíblia diz que o povo andou 40 anos no deserto, mas eles não passaram fome e nem passaram sede, porque Deus estava lá providenciando eles. Eu vou dizer algo aqui para você. Deserto pode até ser lugar de escassez, mas deserto não é lugar de passar necessidades. Ainda que você vá para um deserto, você não vai passar necessidades, porque o Deus que nos leva para o deserto garante que lá vai cuidar de nós. Será que você pode dizer amém para isso? A Bíblia diz que Deus guiou o povo pela nuvem. Então, deserto é lugar para nós termos essa experiência de ser guiado por Deus. E eu quero declarar na sua vida: nunca mais você vai andar nos desertos perdido, nunca mais você vai andar nos desertos desorientado, porque a palavra de Deus diz, Isaías 30:21, que você vai ouvir a voz te orientando, dizendo: este é o caminho, andai nele. Amém? Então, deserto é lugar de experiências com Deus. Deserto é lugar de nós entendermos isso. Olha, quando eu disse que deserto é lugar de ter experiência com a provisão de Deus, eu me lembro de um cara chamado Davi, porque Davi era um cara de muitos desertos. E sabe, no Salmo 37, no versículo 25, Davi faz uma das maiores declarações da Bíblia. Ele diz: eu já fui moço, agora estou velho, mas uma coisa eu sei, eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Então você não vai passar necessidades nesse deserto. E olhe lá, se você não viver os melhores dias da sua vida com relação à provisão, se você não viver no meio do deserto. Porque se lhe faltar alguma coisa, o Deus que te leva e que te chama para o deserto, Ele vai cuidar de você. Você crê assim? Outra coisa que você precisa saber sobre o deserto: quando Deus nos leva para o deserto, é porque Ele quer eliminar as distrações. Diga comigo, distrações. Talvez você não saiba, mas vai saber hoje. No deserto não pega o Wi-Fi. No deserto você não tem amizade de Facebook nem de WhatsApp. No deserto não tem aquela correria que você está acostumado a viver. No deserto não tem faculdade. No deserto não tem muitas obrigações. Então por que Deus nos leva para o deserto? Para eliminar as distrações. Deus quer nos levar para o deserto para quando Ele falar, nós conseguirmos ouvir a voz dEle com nitidez. E quando Deus falar, nós não acharmos que é Ele que está nos chamando. Mas quando Deus nos chamar, nós dissermos: eu conheço essa voz. Você sabe, a administração fala fala a respeito dos inimigos da mensagem, que são os ruídos.
Eu posso estar falando aqui e vários ruídos está comprometendo a minha mensagem. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai eliminar todos os ruídos para você começar a ouvir a voz dele com clareza. Porque às vezes Deus tem falado com você e você acha que é homens. Às vezes Deus fala com você e você acha que é sua esposa, que é seu marido, que é sei lá quem. Mas eu quero dizer que Deus está preparando um deserto para você. E nesse deserto você vai ter experiência com a voz de Deus. Depois desse deserto, a voz de Deus nunca mais vai ser confundida. Sabe que você pode dizer amém para isso? Sem a presença de Deus, entrar no deserto ou estar no deserto se torna perigoso. Nós sabemos a história. 40 anos no deserto, ninguém morreu, só morreu aqueles que murmuraram. Só morreu quem murmurou. Então eu vou te dar um conselho. E esse conselho, deixa eu achar para mim não mentir, está aqui no Salmo 141, versículo 3. Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. O deserto sem Deus se torna perigoso, porque lá nós seremos tentados a murmurar. Mas se você falar como Davi disse aqui no Salmo 141, Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios, então você não vai cair no erro que Tiago disse, que quem muito fala, muito erra. Então deserto é lugar para você aprender a estar mais em silêncio, falar menos, ouvir mais. Quando você entende isso, você começa a compreender que o deserto é lugar de ser adestrado. O deserto também é perigoso sem a presença de Deus, porque lá o tentador vai questionar a paternidade de Deus. Diga comigo, paternidade de Deus. Todo mundo sabe, Mateus capítulo 4, versículo 3, Jesus está no deserto. E no deserto quem aparece? O tentador. E a primeira coisa que o tentador vai falar para Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. A primeira tentação foi em questionar a paternidade de Deus. E eu vou lhe mostrar algo que talvez você não tenha percebido. Mateus capítulo 4, versículo 3. Mas antes de Jesus entrar no deserto, em Mateus 3:17, Jesus está saindo das águas do batismo e ele ouve uma voz. E a voz disse: esse é o meu filho amado. Então escute o que eu vou lhe dizer hoje e receba essa palavra. Nunca mais você vai entrar no deserto sem antes ouvir a voz do Pai. Se esse aplauso é para o Senhor, faça com que ele seja mais forte. Então é loucura entrar nos desertos sem a presença do Pai. É loucura entrar no deserto sem a palavra orientadora do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma pesquisa que diz que cada pessoa por dia abre a boca aproximadamente 700 vezes para falar. 700 vezes. E é nesse muito falar que você precisa ter cuidado, porque o deserto é cheio de inimigos à procura de uma palavra solta para poder competir contra as nossas bênçãos. E eu quero dizer para você, Deus vai lhe adestrar tanto nesse deserto, que depois que você sair dele, as pessoas não vão mais lhe reconhecer, porque você vai ser transformado em meus desertos. Recebe isso? Então, a primeira coisa aqui é o lugar da manifestação, que foi o deserto. E a segunda, o meio da manifestação. Diga comigo, o sonho. Eu li isso aqui enquanto eu estava sendo ministrado, e eu comecei a criar alguns questionamentos. Eu já disse aqui outras vezes que muitas revelações eu recebo na Bíblia, porque eu trabalho isso. Eu vou perguntando, meu Deus, mas vai orando e chega um pouquinho da revelação hoje, amanhã chega mais um pouquinho, e a gente vai juntando o quebra-cabeça e vai entendendo exatamente o que Deus quer falar. E aí eu comecei a questionar algumas coisas e Deus me fez entender algo. Eu comecei a questionar, tipo,
por que Deus teve que esperar Jacó dormir para poder falar com ele? Por que Deus não falou com Jacó acordado, como ele falou com tantos outros na Bíblia? E aí eu comecei a entender uma coisa. Quando Deus se dirige a Jacó, Deus se dirige dizendo assim: eu sou o Deus de quem? Eu sou o Deus de quem? De Abraão. E eu sou o Deus de... Mas você percebeu que Deus não disse que era Deus de Jacó? Você percebeu? Que Deus não se declara como o Deus dele, mas do seu avô e do seu pai. E eu comecei a entender algumas coisas. Até então, Jacó era aquele tipo de servo, aquele tipo de crente, que só servia a Deus meio que de tabela pelos outros. Jacó é aquele irmão que cresceu por meio das orações dos outros. Sabe, Jacó é aquele irmão que até chegou em alguns lugares, mas chegou porque sempre tinha alguém intercedendo por ele. Conquistou até algumas coisas, mas conquistou porque tinha alguém intercedendo por ele. E eu vou dizer para os irmãos, é muito bom ter intercessores. É ou não é? É muito bom quando alguém liga para você e diz: ó, orei por você hoje. É muito bom. É ótimo, eu fico feliz demais quando alguém diz que está orando por mim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nada substitui a sua responsabilidade de orar por você mesmo. Você pode até chegar em alguns lugares e conquistar algumas coisas com alguém orando e intercedendo por você, mas nem se compara quando você começar a orar por você e você começar a interceder por você. Escute hoje aqui: a mesma bênção de Deus na vida de Abraão e de Isaac foi liberada a Jacó também, mas não era suficiente. Jacó precisava construir um relacionamento pessoal com Deus também, assim como seu avô Abraão e assim como seu pai Jacó. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido: pare de pegar bigu. Pare de andar na carona dos outros. Sai da minha aba. Está na hora de você começar a caminhar com as suas próprias pernas. Está na hora de você começar a ter as suas próprias experiências com Deus. Está na hora de você deixar de conhecer Deus só no ouvir e passar a conhecer Deus no ver. Está na hora de você embarcar numa nova experiência com Deus. Para de pedir para os outros orar por você e comece você mesmo a orar por você mesmo. Então eu fui juntando as coisas e aí eu entendi por que Jacó estava no deserto. Porque estava fugindo de uma ameaça de morte. Leia o texto e você vai ver que por causa da situação lá da bênção que Jacó comprou, barata, mas comprou, o irmão lhe prometeu matar quando o pai morresse. E quando o pai morreu, a mãe chama ele e diz: olha, eu tenho uma má notícia para ti. O que é? Teu pai morreu, e eu estou com medo que você também vá junto no embalo. E a Bíblia diz que Jacó foge. Jacó fugiu para o deserto. Então não pense que Jacó está no deserto andando de parquinho. Não pense que Jacó está no deserto feliz da vida. Não, Jacó está vivendo um momento de tensão. Diga comigo, tensão. Então é comprovado que nesses momentos de tensão, a nossa parte cognitiva, que é a parte esquerda, a parte que trabalha com a razão, a parte que trabalha a razão, o raciocínio, ela não trabalha perfeitamente. Eu não sei se você já passou por algum momento assim, um momento de um grande susto, um momento de uma notícia terrível, e depois que você passou, você parou e pensou assim: puxa, mas a solução estava tão perto e eu não percebi. Alguém já viveu isso assim? Já passou por alguma situação assim? O que foi que aconteceu com você? Não é que você estava burro, não, mas é porque a tensão, ela dá choques, e aí você não raciocina bem. Então por que Deus se manifestou com Jacó dormindo? Porque se Deus se manifesta com Jacó acordado,
talvez a manifestação de Deus seria perdida. Então Deus fez, ou Deus esperou Jacó dormir para se manifestar a Jacó. Porque no sonho ninguém resiste o que precisa ser falado. No sonho ninguém resiste ao que precisa ser ouvido. No sonho ninguém está armado. Sabe, eu estou ministrando aqui e é visível que tem pessoas armadas aqui, que se fosse pelas vontades próprias delas, elas iriam embora. Então escute uma coisa que eu tenho para lhe dizer. Talvez você já perdeu alguma manifestação de Deus na sua direção, porque você não estava preparado psicologicamente falando. Ah, então Deus precisa que eu esteja bem para Ele falar comigo? Não, é você que precisa. É você que precisa. Então escute isso, por favor. Deus esperou Jacó dormir por causa da tensão. Aí eu fui para a Bíblia. O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vai lá, Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Como é que diz? Alegrai-vos na esperança e sede o quê? Pacientes aonde? Na tribulação. Muito bem, obrigado, só até aqui mesmo. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Escute o que eu vou lhe dizer. Os desertos da vida servem para nos dar habilidade de desfrutar de paz, mesmo em um momento difícil da vida. Os desertos, eles vão nos dar habilidade para aprendermos a cantar nas tribulações. O deserto, ele serve para isso. Deixa eu falar algo para você. Um dia, Jesus entrou no barco com os discípulos e disse: atravessemos para o outro lado. Só que no meio do percurso, eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E o texto diz que enquanto todos estavam lá, tentando salvar as suas vidas, o que é que Jesus fazia? Dormia. E eu não sei você, mas eu acho complicado dormir no balanço de um mar normal. E a Bíblia diz que era uma grande tempestade. O sono era profundo. Jesus estava dormindo, o discípulo acorda Jesus, e quando Jesus acorda tirando onda com os discípulos. Ah, é só tempestade? Pois espera aí. A Bíblia diz, ele levanta a mão, acalma a tempestade e silencia o vento forte. Então eu quero dizer para você, Deus quer lhe dar habilidade para nos momentos de tensão você conseguir manter a paz. O bujão vai explodir. Corre todo mundo. Mas se tiver um crente, ele sabe manter a calma no momento. Porque eu vou dizer para você, quem consegue manter a paz, a calma no momento, pode se tornar a solução do problema. O texto diz que Pedro estava preso. Irmãos, isso é tremendo. Meu Deus, nos ajude. Pedro estava preso na prisão, guardado no meio de 16 guardas. Guardado lá no meio dos caras. E o texto diz, está lá, Atos 12, pode ler. O texto diz que Herodes estava só esperando amanhecer o dia para matar Pedro. A igreja estava em oração. Deus envia um anjo. E para o anjo livrar Pedro, a Bíblia diz, o anjo teve que despertá-lo do sono. Irmão, não sei você, mas eu acho que eu não conseguiria dormir sabendo que eu estou guardado para ser morto no outro dia. Irmão, acho que eu não dormiria não. E você, conseguiria? Conseguiria? Será que conseguir, irmãos? O texto diz, Deus, o anjo precisou despertar a Pedro, porque Pedro estava dormindo no sono profundo. Eu não vou dizer aqui que para Deus lhe fazer descansar, Deus vai ter que criar alguma situação para você ser preso. Não vou fazer essa loucura. Mas eu vou lhe desafiar a uma coisa.
Quando as tribulações começarem a se agitar na sua vida, quando você começar a sentir o calor do deserto, eu quero que você confie em Deus ao ponto de dormir no meio da tribulação. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 127, que enquanto os servos de Deus dormem, Ele está cuidando dos seus servos. Então descanse, por gentileza. Maracujina faz bem. Vou dizer uma coisa para você. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Maracujina acompanhada de oração. Você vai ficar calmo. Se atribule não. Eu costumo dizer assim: se ficar atribulado resolvesse, Jesus seria o primeiro a dizer: fique atribulado. Mas o que foi que ele disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não sabe que o vosso Pai tem muito mais prazer em cuidar de vocês do que dos campos? E olha como é que o Pai está cuidando dos campos. Não sabeis vocês que tem mais valor perante Deus do que os pássaros? Vejam, os pássaros não semeiam, não plantam, não colhem, mas não passam um dia de fome. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não vai passar necessidades. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar de você. Eu quero dizer para você que não é o Bolsa Família que tem cuidado de você até hoje, não. Não é o teu salário que está cuidando de você, não. Não é esse governo que está aí, nem o que saiu e nem o que vai vir. Quem cuida de você é Deus. Escute. Você acha que porque a tua família te deu um pedaço de terra para você construir uma casa, é a tua família que está cuidando de você? Quem está cuidando de você é Deus. Quem está cuidando de você é Deus. Deixa eu dizer uma coisa: antes de teu pai e tua mãe te projetar, você já estava sendo sonhado no coração de Deus. Então durma, descanse, tenha uma boa noite de paz e tranquilidade hoje à noite, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. A primeira coisa, o lugar, o deserto. A segunda, o meio, o sonho. E a terceira e última, para nós aqui nos caminharmos para um encerramento, a mensagem da manifestação. Diga comigo: promessa. Você pode me ajudar, amém? Pode me ajudar? Pergunte para 3 pessoas: você tem promessa? E qual é a promessa? Qual é a promessa? Deus diz assim para Jacó: Jacó, a terra que tu está hoje aí, essa terra vai ser tua. Deus diz assim: Jacó, tu está indo numa viagem, eu vou contigo, tu vai voltar, e quando tu voltar, tua descendência vai estar muito maior do que tu pode imaginar. Jacó, o lugar que tu está vai ser teu. Irmãos, escute isso aqui, por gentileza. A promessa é que Jacó iria herdar a terra. Mas como foi que Jacó entrou no deserto? Como foi que Jacó entrou no deserto? Fugindo. Você sabe que quem está fugindo não tem privilégio de escolher o que quer levar, não. É o que der para pegar na hora. Então, o único recurso que Jacó tinha no deserto, ele vai ofertar. E você vai já entender onde Deus quer nos conduzir aqui no entendimento. O único recurso que Jacó tinha, ele vai ofertar a Deus. Então, se é homem que está fazendo a promessa,
nós poderíamos dizer que estava louco. Mas como é Deus que está fazendo a promessa, só nos resta uma coisa: calar a boca e nos deixar ser ministrado. Porque se é homem, eu vou até lhe aconselhar, fique esperto. Mas se é Deus, eu vou te desafiar: confie, creia. Porque o Deus que está fazendo a promessa, Ele não depende de recursos humanos para cumprir a promessa. O Deus que está prometendo, Ele não precisa andar na mesma mão que as circunstâncias estão andando. Escute o que eu vou lhe dizer: todas as vezes que Deus faz uma promessa, a promessa nunca é de acordo com a realidade que você está vivendo aí agora. Porque se prometeu dentro da realidade ou abaixo da realidade, não é Deus que prometeu. Porque o Deus que eu conheço, o Deus que se manifestou na vida de Jacó, e o Deus que manifestou na vida de tantos outros na palavra, Ele sempre prometeu além da realidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então escute por gentileza. Se nós temos que usar um ditado aqui para falar a real de Jacó ali, como é que Jacó está entrando no deserto? Uma mão na frente e a outra atrás. Aí Deus chega para esse cara que está entrando fugido no deserto, que está desorientado no momento de tensão. Aí Deus espera ele dormir, fala com ele e lhe dá uma promessa. E a promessa de Deus foi muito mais além do que a realidade que Jacó estava vivendo naquele dia. Então deixa eu lhe dizer algo aqui: a promessa de Deus, ela vai ser sempre maior do que os seus problemas. A promessa de Deus, ela vai ser sempre maior do que o seu deserto. A promessa de Deus, ela vai muito além da sua realidade. E sabe por que que Deus faz isso? Deus faz isso para mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Ele faz isso para mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Disseram que 2016 e 2017 seriam os piores dias da nossa, seria os piores anos da nossa vida. Disseram que 2016, 2017 seria o ano da grande crise. E nós sustentamos uma palavra dizendo: enquanto o mundo estiver em crise, nós estaremos em quem? Em Cristo. E não é que esse negócio funcionou, irmãos? Eu não sei se vocês lembram, porque disseram assim: ano de crise, não compra e não vende nada. Quem foi que comprou casa própria ano passado aqui? Quem foi que comprou? 1, 2, 3, 4. Cadê a Lídia? 5. 6 pessoas compraram casa própria ano passado. E se eu disser para você que um das 6 fui eu? Completei 1 ano agora. Mas não disseram que ia ser ano de crise? Porque o Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que nos liberou a promessa, disse o apóstolo, Ele é fiel para cumprir a palavra empenhada. Então a promessa de Deus é verdade, ela nunca vai se encaixar na sua realidade. Ela nunca vai se encaixar no momento em que você está vivendo. E Ele faz isso para mostrar que Ele é Deus. Diga amém. Escute. Um dia Deus chegou para um cara que estava malhando o trigo no lagar. E Deus disse assim: eu sou contigo, homem valente e valoroso. E o cara que ouviu a mensagem até questionou, porque Deus não estava vendo o atual dele, Deus estava vendo no homem que ele poderia se tornar. Então eu quero dizer para você que a promessa de Deus no deserto, ela é uma promessa para te desafiar a sair das condições que você está vivendo. Talvez muitas pessoas aqui tenham promessa de se tornarem prósperos. Talvez muitos aqui tenham promessa para se tornar pessoas conquistadoras de muitas coisas. Talvez Deus lhe prometeu que você seria um pastor. Talvez Deus lhe prometeu que você seria uma pastora. E olhando para a sua realidade, você não vê condição nenhuma. Que coisa boa isso. Porque aí quando Deus agir, ninguém vai dizer que foi o homem, mas foi o próprio Deus.
Deixa eu lhe dizer algo. Há 18 anos atrás, porque agora no dia 25 de setembro faz 18 anos, eu estava em uma igreja como essa, no dia 25 de setembro, no domingo como esse. E lá eu estava aceitando Jesus no domingo. Na mesma semana, na sexta-feira, eu fui para uma oração na casa de uma irmã. E aí Deus usou um profeta lá e disse: eu vou te fazer pastor. Há 18 anos atrás. E Deus disse assim: olha, eu vou te levar por muitos lugares. Tem muitas igrejas esperando por você. E eu vou te tirar do teu estado e vou te tirar da tua nação. No dia, irmãos, eu até quis brincar um pouquinho, porque você sabe como é esse negócio novo convertido, né? Quis assim, que o vaso veio, e o vaso tinha uma habilidade de bater a mão assim na perna, e meu Deus. E no dia eu quis até duvidar, mas não é que depois de 6, 7 anos a profecia não começou a acontecer? Não é que há 10 anos atrás Deus não me tirou do meu estado para mim ser pastor em outro lugar? E lá fazia, como é que chama? Fronteira. Lá fazia fronteira com outro país. Eu dizia: será que é aqui, Jesus? E eu passei 2 anos e meio lá e não fui na Venezuela. Nunca fui na Venezuela. Então, irmãos, isso mostra que se Deus fez por mim, Deus também pode fazer por você. Ainda que a promessa não se encaixe com a sua realidade, mas eu quero dizer que Deus pode fazer com que você seja surpreendido. Ainda que você não creia, Deus pode cumprir a promessa dele na sua vida. Você recebe isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso? Para que é o deserto? Transformar dificuldades em oportunidades. Eu quero encerrar aqui falando da resposta que Jacó teve. Da resposta que Jacó deu à manifestação de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. Se Deus nunca falou com você, se Deus nunca se manifestou a você, você está livre de uma resposta. Amém? Amém? Você entendeu o que eu falei? Se Deus nunca falou com você, se Ele nunca se manifestou na sua direção, então você está livre de uma resposta. Agora, se um dia Deus falou com você, ou se um dia Deus se manifestou a você, então até hoje Deus está esperando uma resposta sua. Doeu? Então até hoje Deus está esperando uma resposta sua. Porque o texto diz que quando Jacó acorda assustado. Embora o texto não diz, mas eu deduzo, ofegante, atemorizado. Talvez Jacó sentiu o que nunca sentiu na vida. E o texto diz que quando ele acorda, ele trata de dar uma resposta para Deus. E o que é a primeira coisa que Jacó faz? Ele pega a pedra e transforma em altar. A pedra que lhe serviu de travesseiro, ele usou agora para fazer um altar. Eu quero dizer para você, depois do deserto, Deus vai lhe dar habilidade para você pegar coisas que não são, para se transformar em coisas que poderão ser. Amém? Um desemprego pode ser uma oportunidade para você colocar o seu negócio próprio. Amém? Uma discordância no lar pode ser uma ponte para um grande avivamento na sua casa e família. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o deserto, ele vai fazer isso em você. Ele dá habilidades para você transformar problemas, dificuldades, adversidades em oportunidades. Amém? Deus pode fazer isso com você. Mas depois que Jacó faz do travesseiro o altar, a Bíblia diz que ele pega o azeite, diga comigo, azeite, e ele derrama sobre o altar.
Eu disse para você, quem está fugindo não tem privilégio de escolher o que quer levar, não. Jacó ofertou o azeite porque era o único recurso que ele tinha. E aí sabe o que é que eu entendo aqui? Que o deserto é Deus tentando extrair o melhor que você tenha para dar a Ele. O que é o deserto? É uma moinha, Deus lhe apertando para você pingar óleo. O que é o deserto? É Deus lhe apertando assim, ó, para poder extrair o melhor que você tem. O que é o deserto? É Deus tentando ver o que é que está dentro de você, a essência. Sabe o que é o deserto? É Deus querendo mostrar para você mesmo que você tem um grande valor. Hoje nós não fazemos nem ideia, mas geralmente o óleo ele era usado para 3 coisas. O óleo ele era usado, o azeite ele era usado para 3 coisas. Ele era usado como alimento, certo? Ele era usado como combustível para lâmpada, mas azeite também era usado como remédio em feridas. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele colocou azeite, ele colocou óleo nas feridas. Então deixa eu dizer uma coisa, olha a habilidade. No deserto você pode até se ferir, mas você mesmo vai produzir um remédio que vai ser curado. Porque Deus está te espremendo para você pingar óleo, para você derramar óleo. O deserto é para você aprender a colocar tudo diante de Deus. E já dizia o hino, só quando nós colocarmos tudo diante de Deus é que Ele vai nos dar tudo que é nosso. É uma entrega, sabendo que você vai ser devolvido na mesma entrega. Então eu quero lhe convidar hoje, para que você possa derramar azeite diante do altar. Eu quero lhe convidar hoje para que você... Eu quero lhe convidar hoje para que você permita Deus extrair alguma coisa boa desse deserto que você está passando. Porque eu não sou nem louco em perguntar aqui quem está passando pelo deserto. Porque se eu perguntar, até as cadeiras vão dar um jeito de se manifestar. Mas eu acredito que esse deserto é para Deus extrair alguma coisa boa de você. E eu quero lhe convidar para você se colocar de pé. Segura aí, deixa só do meio aqui, por gentileza. Amém? Deixa eu falar. O cara que não tinha nenhuma experiência com Deus está entrando no deserto. O cara que não tinha nenhuma provisão, o cara que não tinha nada, está entrando no deserto. Mas Deus está dizendo para ele, quando tu voltar por esse mesmo deserto, tu não vai ser mais a mesma pessoa. Então Jacó está entrando no deserto um homem, e está saindo do deserto um outro homem. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que estiver em Cristo vai viver em novidade de vida. Olha, escute isso aqui, por gentileza. O cara que está entrando no deserto temeroso, não está mais com medo. Não está mais com medo. Qual é a prova? Ele pega o último recurso e entrega para Deus.
Deus, eu confio que por onde eu for, o Senhor agora vai estar comigo. Então, Jacó entra no deserto com uma mentalidade, mas sai do deserto com outra mentalidade. Então tem pessoas hoje aqui que Deus vai mudar a sua mentalidade. Até então ele entrou no deserto com a sua vida espiritual, a sua vida financeira acabada. Mas ele já sai do deserto com uma nova visão dessas duas áreas. E uma coisa que eu descobri também, ouvindo o Rabino pregando, é que embora a nossa Bíblia diz que ele viu anjos, no plural, subindo e descendo a escada, eu descobri que não era anjos, mas era apenas um anjo. Deixa eu contar a história. Jacó passa 20 anos em Padã Arã. Quando Jacó volta, Jacó vai passar pelo mesmo deserto. E nesse mesmo deserto, Jacó vai se encontrar com um anjo. Ele vai se encontrar com o mesmo anjo. Jacó passa por um vale chamado Vale de Jaboque. E quando Jacó passa pelo Vale de Jaboque, o mesmo anjo que tinha estado com ele no deserto há 20 anos atrás, já estava lá esperando Jacó. E quando Jacó chega lá, Jacó não está mais com a mão na frente e uma mão atrás. Jacó agora é de um dos homens mais ricos daquela região. Olha, 20 anos depois, Jacó está com uma família imensa após ele. 20 anos depois, Jacó está com uma riqueza imensurável. A sua riqueza era tão grande que a Bíblia diz que ele teve uma ideia, porque deram a notícia que o seu irmão viu ao seu encontro, e ele achava que o irmão ainda estava no mesmo desejo de morte, de vingança. Aí ele teve uma ideia: eu divido tudo que eu tenho em 2, porque se meu irmão pegar 1, nunca que ele vai imaginar que é 2, ele vai pensar que é 1, de tão grande que era a riqueza dele. Eu quero dizer para você, nunca mais você vai ter medo de encarar os desertos que tem que encarar na vida. Porque Deus vai te dar a habilidade para, em meio aos desertos, você adquirir aquilo que Ele tem preparado para você. Eu não sei quantos anos ainda falta, mas eu quero profetizar que o dia de Deus mudar a tua vida financeira, o dia de Deus mudar a tua vida espiritual, o dia de Deus mudar a tua vida emocional, porque até isso Jacó foi abençoado. Jacó entra no deserto solteiro, mas sai de lá com a promessa. E quando ele chega em Padã Arã, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai trabalhar por uma esposa. E é essa esposa que Deus, através dessa esposa, que Deus vai abençoar a vida emocional de Jacó. Eu quero dizer para você que os seus desertos é para trabalhar algo muito grande de Deus em sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero que você abra o seu coração